sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu? Para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Sou teu, Senhor. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua presença. Pode se assentar. Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, os internautas. Eu queria mandar um beijo bem especial hoje para o Vinícius, porque ontem na visita
Ele disse que estaria tentando se conectar lá naquele quarto do hospital. Vinícius, vamos olhar para aquela câmera lá e dar um tchauzão assim para o Vinícius. Eu não sei se ele vai estar vendo, mas Vinícius, Deus te abençoa, Deus te ama e Ele te fortalecerá aí para você continuar essa batalha. Vai estar operando amanhã novamente, né? Então, gente, a gente precisa estar clamando mesmo. São muitas cirurgias em pouco tempo, muitas interrogações. Então, vamos continuar clamando pela Dani também, pela Arielle, por toda a família. É só o Senhor mesmo quem pode fazer aquilo que está além do que os médicos podem fazer, certo? E nós confiamos realmente de que vale a pena depender, esperar. Essa canção que cantamos agora, você conseguiu prestar atenção na letra? É absolutamente incrível como essa canção nos ajuda a entender que não é porque nós somos alguma coisa, não. É porque o caráter de Deus é de um Deus de amor. Ele é um Deus fiel. E apesar de nós, apesar de tudo que somos ou não somos, Ele continua sendo fiel. E o amor de Deus, Ele não muda. Amém, queridos? Você crê nisso? Amém. Você nem deu um abraço legal hoje aí, né? Ô Deus, dá um beijo em quem está do seu lado, atrás. Diga, Deus ama você. Pode dizer para a pessoa aí do lado aí, Deus não desiste da sua vida, Deus te ama. Ele é Deus de amor, Ele é Deus de graça, Deus de cuidado. Aleluia. Nós queríamos dar as boas-vindas também a você que está aqui pela primeira vez, segunda, né? Muito bem-vindos ao nosso meio aqui, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês hoje. Queridos, nós queremos, o William já orou aqui por vários motivos de enfermidades, pessoas que estão passando por situações de dores. Nosso querido Luiz Pequeno, a Kathleen, que a gente continua orando. Luiz Pequeno passa por uma cirurgia em novembro, né? Dia 18, por ali, 17, 18, por ali. Vamos continuar orando pelo Hamilton, que é o pai do nosso querido Eduardo e da Aline, a mãe do Dani, o pai do Ico, né? O Renato, que é o pai da Lisiane e do Tom. Então, gente, são muitos motivos de intercessão. E deixa eu colocar uma coisa para vocês. Nós temos conversado lá na equipe pastoral, na segunda-feira. Amanhã, 7h30 da manhã, a gente se encontra para orar e fazer um tempo de 1 hora de oração pela igreja, por você. Você precisa saber que toda segunda-feira, 7h30 da manhã, toda a equipe pastoral está orando e intercedendo. Não é a única hora que a gente ora por você, não. A gente todos os dias está orando pela sua vida. Mas amanhã a gente se encontra como equipe, às 7h30 da manhã. E 8h30 a gente começa a fazer uma preparação da semana e uma revisão do final de semana. E nós temos conversado acerca desse grande desafio que nós temos passado com muitas pessoas recentemente que estão passando por tribulações, áreas de enfermidade. Nós temos tido muitos casos de câncer. O Guinter também que está passando pelo tratamento, são vários, a gente até peca aqui, às vezes eu peço desculpa porque um ou outro não é citado simultaneamente, mas nós temos compreendido que as nossas armas, elas são realmente limitadas, não é? Humanamente falando, nós temos o limite, não é? Mesmo que seja o melhor médico, os melhores médicos, eles são falíveis. Você entende o que eu estou dizendo? Por mais competente que seja. Eu passei por um processo cirúrgico num joelho há muitos anos, quando nós tínhamos 1 ano de casado. Então tem 15 anos isso, vamos fazer 16 anos esse ano. E peguei um Staphylococcus aureus massa no hospital e acabei tendo que passar em 28 dias por mais 3 cirurgias. E a 4ª cirurgia foi assim, a última das últimas, do médico dizendo, se não der certo agora, a gente vai ter que amputar a tua perna.
Quer dizer, sempre existe uma limitação. E o homem que me operou era o melhor médico de joelhos de Curitiba. Um homem extremamente competente e capaz, mas isso é o ser humano, todos nós temos um limite. Mas, amados, nós temos entendido que nós precisamos confiar em algo mais além daquilo que está disponível para você, que é Deus, que é realmente o poder que excede a todo entendimento, o poder de Deus. Então, nós, segunda-feira, conversávamos sobre isso, que é o desejo de nós nos encontrarmos aqui sempre nos nossos cultos de domingo, de manhã às 10 horas da manhã e à noite às 19 horas, sempre meia hora antes. E nós estamos nos preparando para isso, vamos ter conversas ainda com a galera toda do som, com a galera da multimídia, com a galera da equipe de louvor, vamos ter que reorganizar ensaios de tudo aqui. Por quê? Porque nós queremos 30 minutos antes do nosso culto, estar orando aqui, levantando clamores de oração aqui. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos uma arma tremenda, que é o Deus a quem servimos, que é o Deus que ama você e que está pronto para estender as mãos em seu favor. E muito do que não acontece é porque nós estamos lutando as nossas armas. Nós estamos buscando com as nossas próprias forças. Então, amados, nós viemos da Coreia. Você não tem noção do que a gente viu lá na Coreia, né, gente? É assim, uma igreja de 200 mil pessoas clamando a Deus, orando. E a gente está tentando fazer isso na nossa vida pessoal, né, buscando crescer nosso tempo de oração com Deus. Mas nós temos entendido, e conversando com o Zé Luiz, que foi também para lá, voltou muito impactado, André, Lide, de que nós podemos ampliar a visão de oração da nossa igreja, orando como corpo, como igreja. Porque a gente tem oração no pequeno grupo, a gente tem oração aqui nos cultos, acabamos de ter um momento de intercessão, mas esse tempo de chegar meia hora antes, eu queria que você se preparasse. Nós estamos organizando isso, mas nós vamos realmente passar a dedicar esse tempo de clamor a Deus em oração, por qualquer questão, né? Então você vai poder chegar meia hora mais cedo aqui, e quando chegar você vai poder aqui se ajoelhar, ficar em pé, como você quiser. Nós vamos estar orando aqui, intercedendo, e 10 horas começamos, ou melhor, continuamos o nosso culto, né? 19 horas continuamos o culto de adoração. Amém, queridos? Nós queremos começar hoje uma série de mensagens. Nossos próximos domingos, eles estão desenhados em cima desta série de palestras que nós começaremos hoje. Hoje eu tenho o desafio de fazer a abertura, a introdução desse tema, e domingo que vem nós estaremos ouvindo novamente. Para muitos vai ser novo. Quantos aqui não ouviram o testemunho do nosso querido pastor Ranulfo? Deixa eu ver aqui, levanta a mão, deixa eu ver quanta gente ainda não ouviu Ranulfo, né? Legal. Ranulfo, fique em pé aí, por favor. Regina, querida, fique em pé, né? Esse amado, glória a Deus, cara muito querido, a Regina muito amada, podem sentar. Domingo que vem, Ranulfo está conosco desde março desse ano com a sua família, a Regina e as crianças. É pastor desta igreja, já pastor há mais de 15 anos, mas desta igreja esse ano. Cara muito amado, eu gosto demais de você, né? Ele sabe disso, é uma figuraça, a Regina também, né? Eu digo para ele assim: rapaz, você é um tição tirado do meio do fogo, né? Ele falou: só porque eu sou preta? Não, eu também sou meio neguinho, rapaz, para com isso. Tem nada a ver com isso, não, isso tem nada a ver com preconceito. Lá em Zacarias, capítulo 3, Josué, sacerdote, sumo sacerdote, o diabo está acusando Josué diante realmente de Deus, assim. Aí uma intervenção divina muito linda naquele texto, Zacarias capítulo 3, porque Deus entra diante de Satanás e diz: eu te repreendo, Satanás, porque esse homem, Josué, é meu servo, ele é um tição tirado do meio do fogo, e eu te repreendo. E Deus não aceita aquela acusação, né? Então assim, eu brinco com ele: cara, você é o tição tirado do meio do fogo, porque você vai ouvir domingo que vem a história do Ranulfo. A nossa série que começa hoje tem o título A Minha Identidade em Cristo, ok? A Minha Identidade em Cristo. Então domingo que vem nós vamos ouvir a história do Ranulfo novamente aqui, porque nós vamos ouvir a identidade do Ranulfo antes de Cristo, antes de estar em Cristo. E o Ranulfo passou por muitas histórias assim pesadíssimas. Você vai ouvir essas histórias semana passada. Esse cara já foi mesmo
bandido. Eu vou usar a palavra bem direta, é bandido, viu? Eu vi a história de ele roubando, assaltando um avião da Nestlé. Você vai ouvir histórias pesadíssimas, né? Isso foi o Ranulfo antes de Cristo, tá bom? Toda quinta-feira a gente joga um futebolzinho na equipe pastoral. Esse dia a gente estava jogando o Ranulfo na cola dos caras, né? Correndo, o cara com a bola e o Ranulfo atrás. Ó ladrão, ó ladrão. Rapaz, eu te repreendo. Ladrão não, ele foi ladrão um dia. Hoje ele é homem de Deus. Ladrão ele foi. Para com isso, rapaz, que acusação é essa? Sabe aquela coisa do cara indo atrás da bola? Ladrão lá não, ladrão. Pode falar de mim, de Ranulfo, não. Ele foi um dia. Hoje ele é servo do Senhor Jesus Cristo. E você vai ouvir o testemunho da semana que vem, desta série, A Minha Identidade em Cristo, sobre como é a minha vida em relação ao pecado quando eu estou em Cristo, ok? Vamos entrar nessa abordagem. E vamos então, durante esses próximos domingos, estar crescendo acerca desse tema muito importante que é a minha identidade em Cristo. Hoje a gente vai iniciar. Nós temos recebido, assim, presentes de Deus, mas infelizmente muitos de nós têm usufruído muito pouco desse presente maravilhoso que é quando nós nos identificamos com Cristo. Então eu queria, nessa noite, começar com uma história, ok? E a história vai ajudar você a entender o que é essa série de mensagens. O pastor Carlos McCord conta no livro dele de um jovem, naturalmente não com as palavras que eu vou narrar agora essa história, é uma história simples, mas vai nos ajudar a entender isso. Um jovem que ganhou uma viagem, um cruzeiro, empolgadíssimo com aquele presente daquele cruzeiro. Quantos aqui já fizeram um cruzeiro assim, ó? Deixa eu ver. Dizem que o negócio é muito legal, né? Diz que é muito gostoso. Eu não fiz, não. Mas eu tenho um amigo com a Martinha e nossos queridos amigos lá, quase todo ano eles fazem um cruzeiro. Então eles sempre estão nos incentivando a fazer, porque gostam muito. E aquele jovem ganhou um cruzeiro de presente para fazer, começou a se preparar, muito animado, muito empolgado, organizando todas as coisas. E aí, um jovem simples, ele então, quando estava chegando a data do cruzeiro, da viagem, ele decidiu então ir ao mercado, pegou a sua mochila, preparou então, comprou algumas coisinhas que ele chamou do kit lanche, né, aquilo que ele ia levar dentro daquele navio, e embarcou para aquela viagem, aquele cruzeiro sensacional, e começou a viagem. E durante os dias que se passaram ali naquele navio, era uma semana de cruzeiro, ele ficou deslumbrado, né? Imagina, entrou no navio, piscina para cá, vários andares, foi na sua cabine, se posicionou lá direitinho, começou a andar e conhecer os vários restaurantes. Chegou a primeira refeição daquele cruzeiro, ele começou a observar as pessoas comendo e aqueles banquetes, né? Restaurante A, B, C, D, e ele foi lá para a sua cabine, abriu sua mochilinha, pegou o seu kit lanche, comeu, agradeceu a Deus por aquele lanche gostoso e faceiro continuou a sua viagem. Segundo, terceiro, quarto dia, foi assim, observando tudo o que acontecia no navio, o pessoal curtindo, era o cinema, era a piscina, eram os banquetes, eram as noites de festas, não é? Eram os sucos, eram os refrigerantes, as bebidas, e todo mundo tomando, e ele ia lá, hora ou outra ele saía na hora da comida, ia lá na sua cabine, abria a sua mochila, pegava, comia o seu lanchinho, o seu suquinho de caixinha, tomava e tal, e agradecendo a Deus, né? Quando chegou no penúltimo dia da viagem, ele com muito contato ali com gente, conhecendo, o pessoal começou a perguntar para ele o que ele tinha achado da viagem, do cruzeiro, do cinema, da piscina, não é? Dos restaurantes. Você foi no restaurante tal, no outro, rapaz, é demais a comida e tal. E ele ouvindo, ele falou, não, mas veja bem, eu não fui, porque na verdade assim, é caro, eu não paguei e tal. E aí o pessoal achou estranho e começou a perguntar para ele. E identificaram que ele havia ganho o presente, mas quem deu o presente não falou para ele que estava tudo incluso no preço. Detalhe, último dia do cruzeiro, ele descobre que tudo que todo mundo usufruiu, ele tinha por direito usufruir. Então imagina a frustração desse cara. Alguém já passou por isso aí? Nem confessaria, né? Não, mas teve um corajoso lá no fundo, que é o teste que está gravando a gente aí, o outro teste, né? Ele levantou a mão ali, deve ter passado por alguma situaçãozinha assim. Agora presta atenção aqui. Essa história, ela ilustra muito bem o que a gente vai começar a falar aqui. Por quê?
Porque a vida cristã, ela é como uma viagem. E nós recebemos o presente do cartão de embarque para essa viagem através de Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele pagou a viagem para você. Não é? Agora, muito mais emocionante do que qualquer cruzeiro é a vida com Deus, e a vida cristã. Certo, queridos? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós temos vivido a vida cristã como aquele jovem dentro daquele cruzeiro. Sabe? Com um lanchinho espiritual, um suquinho e algumas bolachinhas para alguns momentos da nossa vida cristã. A gente chama isso de vida cristã na escassez. Porque o que Deus deu para você, para essa viagem espiritual, é abundantemente além do que você pode pensar para a sua vida espiritual. E o que a gente tem percebido são muitos cristãos que estão vivendo, discípulos de Jesus, que estão vivendo da mesma maneira daquele jovem, não é? Felizes porque receberam a salvação, mas baseados naquilo que é o maior presente que o ser humano pode ganhar, que é o perdão dos pecados, amém? Que é a vida eterna, certo, queridos? Não tem nada que se compara a isso. Mas a vida cristã e o presente da vida cristã, ouça bem o que eu vou dizer, não se resume a isso. Embora não haja nada igual à salvação, ao perdão dos pecados e à vida eterna com Jesus no céu, a vida cristã é muito além, abundantemente do que isso. E ela não começa na sua eternidade, começa aqui. Então, a nossa série de mensagens, e aí por isso o Ranulfo vem a semana que vem, vai falar, a gente vai estar ministrando e desafiando e encorajando você realmente a entender a sua condição em Cristo e assim procurar viver a vida espiritual na plenitude, não na escassez. Você crê que tem muito mais de Deus para a sua vida espiritual? Você crê ou não? Você crê que tem muito mais de Deus para a sua vida pessoal com Deus, você e Deus? Que tem muito mais vitória para você do que você está vivendo? De que tem muito mais vitória para o seu casamento do que você está vivendo? De que tem muito mais vitória para você diante do pecado do que você está vivendo? Tem muito mais vitória. E a gente não pode viver a vida cristã na escassez, cara. Por isso que a gente vai entrar sobre isso, falando sobre isso nesses próximos domingos, não é? Agora ouça bem, a sua identidade em Cristo não lhe concede de presente apenas uma vida eterna no céu. Já disse isso. É uma maneira, na verdade, muito pobre de se viver, por isso nós vamos estudar nesse tempo que começamos hoje aí, sobre o que? Olha só, o impacto que a minha nova identidade em Cristo traz para a minha vida na terra e após a vida terrena. Então nós vamos caminhar por alguns temas, ok? Como pecado, por exemplo, terceiro domingo o Shane vai falar sobre isso. Qual é a vida de alguém que não está identificado em Cristo em relação ao pecado? E qual é a vida de quem está em Cristo em relação ao pecado? Como ele pode viver para com o pecado? Nós vamos falar sobre a relação daquele que está identificado em Cristo, com Cristo. A relação dele com a morte, por exemplo, com o mundo, com a tentação, com a eternidade, com os problemas da vida. Por exemplo, nós vamos ter uma mensagem onde nós vamos abordar como é que nós, que não estamos identificados com Cristo, nós lidamos com os problemas da vida. Porque todo mundo aqui passa por problema ou não? De toda ordem. Mas quem não está identificado com Cristo, ele lida com os problemas de uma maneira. Chega a hora que inclusive ele joga a toalha, não é? E aí é capaz do cara querer tirar a vida. Hoje de manhã nós estávamos chorando com uma irmã aqui que perdeu um jovem há pouco tempo que suicidou-se diante de uma situação de lutas e tribulações. Agora veja bem, é mais fácil jogar a toalha no meio do problema quando nós não estamos identificados com Cristo. Mas quando nós estamos identificados com Cristo, sabe o que acontece? Ao invés de jogar a toalha, nós pegamos a toalha e nós vamos viver para servir pessoas e amar. No meio do problema. Consegue enxergar isso? E aí nós vamos entender isso. Como é que a gente se relaciona com dinheiro quando estamos identificados em Cristo? Como nos relacionamos com a enfermidade,
quando estamos identificados com Cristo, com o casamento, com a família? Qual é a visão de quem está identificado com Cristo quando passa por crises dentro do casamento? Não é? Nós vamos aprender sobre isso. Então a nossa expectativa em oração é que ao findar essa série de mensagens, que nós devemos ir até novembro, talvez quase até o final de novembro, você verá que existe uma visão de vida independente de Cristo e uma outra visão de quem está identificado com Cristo e que por causa da pessoa de Cristo nos oferece uma nova perspectiva e visão acerca desses assuntos que afligem você e eu na nossa jornada, todos nós. Então, queridos, nós vamos começar hoje, é apenas a introdução, ok? Definindo identidade e depois indo para os textos base dessa nossa jornada em que nós vamos conduzir aqui, ok? Então vamos definir identidade. Identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes. Agora, olha só o que é identidade na medicina. Para a medicina legal, e a gente fala medicina legal diante do que a gente está vivendo hoje no Brasil em relação a médicos, né? E a medicina, né? Então, diante da medicina legal, identidade consiste numa série de exames feitos no vivo ou no morto, onde se apuram no ser humano a raça, o sexo, a estatura, a idade, a dentição, o peso, a conformação corpórea. Obrigado, Marcelinho. Ok? Alguns sinais particulares. Você identifica, por exemplo, um corpo numa situação de morte através de algum tipo de sinal. A pessoa tinha uma marca, um sinal aqui, tinha uma cicatriz no joelho. Quer dizer, essas situações, elas vão sendo chamadas na medicina da identidade da pessoa. Agora, tentando fazer uma correlação espiritual, veja bem, todos temos aqui uma identidade terrena, certo ou não? Você trouxe a sua identidade hoje aí? Hã? Todos temos uma identidade terrena. Essa identidade que você tem nos torna cidadãos pertencentes a uma sociedade terrena, no nosso caso, a um país, Brasil, tem lá a federação, né, brasileira. Então, queridos, garante a sua e a minha livre, né, caminhada, existência, e nos identifica com a nossa família. Lá na sua identidade tem lá a sua origem, tem lá de quem você veio. Tem o nome do seu pai lá? Da sua mãe? Tem, né? No meu tem lá o nome do papai, Jeremias Alves Evangelista. O nome do meu pai querido. Papai já faleceu, né? Papai foi muito criativo, eu já brinquei várias vezes com isso, mas lá em casa tem 3 Jeremias. Papai, Jeremias Alves Evangelista, e o mais velho, meu irmão, Jeremias Alves Evangelista Júnior. Papai, puxa vida, devia amar muito o nome dele. Aí apareceu o terceiro, que fui eu, Jeremias Alves Evangelista Tércio. Tércio quer dizer terceiro. Papai era demais criativo, né? Aí tinha um cachorro que era Jeremias Alves Evangelista Dog. Não, brincadeira, isso não aconteceu lá em casa. Não, seria demais, né? Seria demais. Hoje alguém fez uma piada, eu não gostei muito não. Até amanhã nós temos uma reunião de manhã. Eu realmente não gostei, eu vou ter que fazer cura interior depois sobre essa piada. Porque o Noemi, cadê o Noemi? Ele está por aí? Ele nem veio ao culto hoje à noite, porque ele sabia que eu ia pegá-la aqui. O Noemi, ele disse, chegou para Martim hoje e falou, Martim, agora Deus é soberano demais, sei porque Ele só deu meninas para vocês. Rapaz, sabe que eu sou tão feliz por ter 2 filhas, por isso que me magoou muito hoje. Amanhã eu pego o Noemi. Ele falou assim, sabe por quê, Martim? Porque senão eu tenho que botar Jeremias Alves Evangelista 4. Pois esses caras não perdem tempo. Então, a minha identidade tem lá. Minha mãezinha é Maria de Jesus Evangelista. Se essa não fosse convertida a Cristo, ela ia ter que ser a força. Porque, meu Deus do céu, se ela não fosse de Jesus desse jeito, Maria de Jesus.
e ainda evangelista, tá louco. Está lá na minha identidade, mãezinha e paizinho. São esses aí. Então, olha só, querido. No mundo espiritual, agora presta bem atenção nessa nossa transição para o mundo espiritual aqui, ó. No mundo espiritual, acontece o mesmo, ok? A minha identidade espiritual, quer dizer, nós temos uma identidade espiritual, Técio, deixa eu explicar para você. Quando você entende que você é corpo, alma e espírito, ok? E que o seu espírito, que foi colocado uma parte em você, na sua formação, corpo, alma, espírito também, ela clama por um contato com o transcendente, por isso que todo mundo busca religião. Veja bem, o espírito do homem, ele está morto até que o Espírito de Deus venha habitar em nós. E quando é que isso acontece? Quando nós reconhecemos o que Deus fez por nós através de Jesus. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, que estamos sendo conduzidos nessa vida igual loucos pelos nossos pecados, e conhecemos o amor de Deus através de Jesus e o sacrifício de Jesus, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus derramado na cruz me purifica de todo pecado, e que quando eu confesso a Jesus que eu sou pecador, e eu clamo por Ele perdão pelos pecados, e eu digo, Senhor Jesus, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz, sabe o quê? Que o Espírito Santo de Deus, Ele vem habitar no seu espírito. Então agora, você não está mais morto, agora você está vivo, porque o Espírito de Deus habita em você. Tudo bem, gente? Está comigo? Então veja bem, nesse momento você passa a ter uma identidade espiritual. Então, no mundo espiritual, a minha identidade espiritual, conferida a nós pela fé em Cristo Jesus, me torna um cidadão legítimo de quê? Do reino celestial. A Bíblia chama reino de Deus, ok? Nós passamos a pertencer a um lugar celestial antes e após essa vida terrena, me identificando também com uma família, que é a família espiritual, só que o pai dessa família é Deus, e o irmão primogênito dessa família é quem? Jesus. Está lá em Romanos 8. Ele é o Filho de Deus, né? E o nosso irmão primogênito. O que isso significa? Presta bem atenção. Que em Cristo, quando nós estamos identificados em Cristo, nós então passamos a ter duas identidades. Qual é a identidade então? Quais são as duas? A identidade terrena, que tem a ver com isso que você carrega na sua bolsa aí, tá bom? Na sua carteira, é a sua identidade terrena. Quando alguém lhe pergunta quem é você, você tem que puxar essa identidade. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, você se identifica com Cristo, você passa a ter uma outra identidade, que é a identidade o quê? Espiritual. Você agora possui uma nova identidade, ok? Agora, quantos aqui creem que já possuem duas identidades? Deixa eu ver aqui. Amém. Vai a pergunta para nós. Qual das duas identidades é a mais importante para você cuidar nessa terra? A terrena ou a identidade espiritual? Não me responde. Segunda pergunta. Qual delas você gasta mais tempo, dia a dia, para cuidar, para alimentar, para fortalecer? A sua identidade terrena ou a sua identidade espiritual? Responde para você. E deixa eu dizer uma coisa. A igreja de Jesus está na terra para levantar a identidade espiritual, que é revelar Cristo ao mundo através da nossa espiritualidade. Sabe o que significa isso? Que nós precisamos rever o quanto nós estamos dedicando a nossa vida, nossos recursos, nosso tempo, para investir na nossa identidade terrena, fazer crescer a identidade terrena. Deixa eu dizer para você, não. É por isso que nós vamos falar sobre isso. Nós queremos que você viva na plenitude a identidade espiritual. Que você cresça, que a sua identidade espiritual, ela possa ser formada cada vez mais. Quando a gente está falando isso, é Cristo sendo formado em você.
Ele habita em você. Mas Ele quer dominar todas as partes da sua alma, né, das suas emoções, da sua direção. Ok? Então hoje, nesse momento introdutório nosso, eu quero destacar apenas uma coisa sobre a questão da identidade em Cristo. Qual é isso? Eu queria hoje conversar sobre a nossa condição como cidadãos apenas terrenos, sem Cristo, e dizer para você e olhar os textos bíblicos juntos aqui, que vai ser a base da nossa série, o seguinte: qual é a diferença que existe entre a identidade terrena para a identidade espiritual? Ok, amados? Estão comigo? Vocês estão comigo aí? Estão entendendo o raciocínio? Ok? Então vamos juntos. Existe diferença entre eu como cidadão sem estar identificado com Cristo e identificado como cidadão espiritual. Vamos olhar sobre isso. Então nós vamos perceber quem sou eu sem Cristo, em primeiro lugar. Quem somos nós? Qual é a identidade de uma pessoa que ainda não está em Cristo? Vamos ler alguns textos juntos aqui, ok? Primeiro, Efésios 2:1. Efésios 2:1 diz: outrora, ou seja, Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso e diz assim: outrora vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. O que esse texto está dizendo então é que uma pessoa antes de estar em Cristo, ele está o quê? Morto. Agora você conseguiu entender? Porque a parte espiritual do ser humano, sem a habitação do Espírito, ela está o quê? Morta. Nós somos como um morto. Agora entenda o que está por trás disso, porque Paulo ele não usa essa palavra sem um propósito. Você já viu que um morto, você pode fazer com ele o que você quer? Você não pode manipular o corpo de um morto como você bem quer. Você pode levar para um lado, para o outro. O morto não tem vontade, o morto não tem... ele não escolhe, ele não diz sim, não quero, não quero. O morto, ele é manipulado. Presta atenção, porque Paulo está dizendo o seguinte: antes da identidade de Cristo, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ele continua lá, Efésios 2 é lindo, ele vai dizer o seguinte: porque vocês outrora andavam segundo o curso desse mundo, segundo o principado e potestades do ar, segundo as paixões da vossa carne e segundo o vosso entendimento. 4 poderes ele fala aqui que manipulam o homem sem Cristo. Só em Efésios 2. Ele vai dizer o seguinte: antes de Cristo, eu tenho uma identidade terrena e eu estou como morto, sendo manipulado na minha vida pelo mundo, pelo sistema do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema do nosso mundo, da nossa sociedade, tem sido manipulado por uma força maligna que quer destruir a obra divina que é você e eu, nossa vida, nossa família. Até poucos anos atrás, por exemplo, você sabe que a questão família, casamento, divórcio, não é? Era sempre procurado se manter, não é? Era sempre um valor, construir a família do início ao fim, levar os filhos ao crescimento, forjar os filhos para a vida, depois envelhecer juntos, viver juntos. É o que eu sonho com a minha esposa. Deus não mudou, meu amado, a visão de Deus de família não mudou, mas sabe o que a sociedade diz? Cara, não é assim, está cansado. Vai buscar ser feliz, se separa. E os filhos? Os filhos se viram, cara. Deixa eu dizer, sabe quem está por trás disso? É o diabo que veio para matar, roubar e destruir. E ele tem assim conseguido destruir tanto. E aí as pessoas falam assim, cara, mas por que você vai fazer isso? Né? Do tipo, imagina uma roda de homens, né? Depois do trabalho, galera, vamos sair, tal. Vai para onde? Vamos para a boate, tal. Vamos pegar umas mulheres. Cara, mas eu sou casado. Qual é, cara? Só uma puladinha de cerca. Não, pera aí, cara. E aí vem o grupo e coloca aquilo de uma maneira tão natural e o cara vai. E aí depois você pergunta, por que você foi? E a resposta é assim, cara, todo mundo faz. Sabe o que é isso? É alguém que está sendo manipulado pelo mundo. Ele está como morto. Ele sabe que o ideal é voltar para casa, mas ele não consegue dizer não. Paulo está escrevendo aos Efésios, melhor dizendo, está dizendo o seguinte: olha, antes de Cristo vocês estavam assim, como mortos, sendo manipulados pelas paixões,
pela carne, pelo mundo, e pelo próprio Satanás e demônios. Então, a minha identidade sem Cristo começa dizendo o seguinte: eu estou morto, e o pecado, as minhas paixões, Satanás, o mundo, fazem o que bem querem comigo. Deixa eu dizer para você, ninguém destrói uma família porque quer, não. E muitas vezes está ali clamando para vencer. Mas a questão ela é espiritual. Enquanto você não entender que Cristo habitando em você é a vida que você precisa e o poder para dizer não nesse momento, você vai continuar se esforçando sem vitória. Por isso que é importante entender o que consiste a vida em Cristo. Consiste o poder para vencer aquilo que o inimigo está lançando contra você e sua família, para destruir a sua casa ou você como pessoa. Olha só a minha identidade sem Cristo. Vai dizer que, Colossenses 1:21, que nós estávamos separados de Deus em nossas mentes, éramos inimigos por causa do mau procedimento da nossa vida. Colossenses 1:21. E aqui o destaque é que, não estando em Cristo, a minha identidade é de inimigo de Deus, de separado de Deus. Lá em Romanos 6:20 diz assim: porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. Então, antes da identificação com Cristo, eu me torno escravo do pecado, servo do pecado. Ou seja, eu quero vencer o pecado, mas o pecado é quem manda em mim. E ainda que eu saiba que aquilo não é o adequado, que aquilo vai destruir a minha própria vida, eu não consigo vencer o pecado. Porque não estando em Cristo, nós somos escravos do pecado. Filipenses 3:18 diz: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Não estando identificados em Cristo, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando estamos escravizados no pecado, o destino da nossa vida é a morte eterna. E morte eterna é separação eterna de Deus. Segunda carta aos Coríntios 4:4 diz assim, o Deus desta era, que é Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, não estando identificados em Cristo, nós estamos como que cegos, tentando tatear e achar alguma coisa que me dê a segurança nessa vida, mas não vamos encontrar. Estamos sendo manipulados. O texto de Apocalipse 21:8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem adultérios, imoralidade sexual, melhor dizendo, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles. Só um parênteses aqui. Há uma relação aí, né? É importante entender que isso aqui é, vamos colocar, sem o arrependimento, ok? Porque se houver arrependimento, há o quê? Perdão de pecados, amém, queridos? Sem arrependimento, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Deixa eu dizer uma coisa importante, porque o inferno, eu não sei se você crê ou não, mas ele existe, mas ele não existe para o ser humano. O inferno não foi criado para mim, não foi criado para você. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, ok, queridos? O lugar que Deus preparou para você e para mim é o céu. É a comunhão plena com Ele, eterna com Ele, ok? Agora, quando nós vivemos a vida deliberada como aqui, não é? O único destino que existe para o homem é a separação de Deus. E o lugar que então o homem está separado de Deus é o lugar onde o diabo e os anjos estão. Consegue entender? Então o destino para lá não é a vontade de Deus jamais para nenhum de nós. Jamais. Mas ela é real. Hebreus 10:27 diz assim, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então é muito importante, eu quero só trazer essa consciência para você, que viver a vida separado de Cristo nessa terra, leva você para uma vida pós essa vida terrena, realmente numa condição absolutamente infeliz. Imagina.
E aí talvez você diga assim, pastor, mas eu posso morrer e voltar, e vai ter a minha segunda vida, e aí quem sabe na segunda vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim, Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você crê na reencarnação ou não, mas essa é uma consolação mentirosa, porque a vida que você tem para viver com Deus e definir a sua eternidade é essa vida. Aproveita para viver ao lado dele hoje, não é? Deus é o maior presente que a humanidade recebeu através de Jesus Cristo, o amor de Deus. Então, amados, qual é a minha identidade sem Cristo? Segundo esses textos bíblicos, eu estou morto, eu estou em desobediência, eu sou inimigo de Deus, separado de Deus, enganado pelo Deus deste século, condenado à morte, escravo do pecado, destinado ao inferno. O único lugar onde Deus não estará é o inferno. Agora, vamos olhar para o que interessa? O que interessa é a identidade daqueles que estão em Cristo, porque é isso que Deus tem para você. Isso é o que Deus tem para nós. Vamos olhar juntos? Qual é a minha identidade em Cristo? Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim, olha, assim que se alguém está em Cristo, está identificado com Cristo, unido com Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí você pode colocar aí o que você quiser nessa relação, porque o que esse texto está dizendo é o seguinte, todo o seu passado, quando você se une a Cristo, ele é absolutamente perdoado e esquecido por Deus. Pastor, é verdade, mas Técio, Deus esquece mesmo, esquece. Um ladrão, um bandido, se torna um servo cheio do Espírito Santo. E aí, qual foi? Quais foram os dramas teus antes de Cristo? Ou quais são hoje? Que talvez o inimigo diga para você assim, cara, mas Deus vai te receber, cara. Você já fez isso, aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se une a Cristo, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o sangue de Cristo perdoa os seus pecados, purifica você de todos os seus pecados. E todo escrito de dívida que havia contra você, ele se torna, ele é anulado pelo sacrifício da cruz de Cristo. E aí é como se você fosse lá no fichário do cara, entendeu? Puxa a ficha dele aí. E aí quando vai puxar, você não encontra mais nada. Está zerado. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo purificou, zerou a sua dívida. Zerou a sua dívida. E a Bíblia diz assim, agora você é uma nova pessoa. E aí pessoas virão dizendo para você, mas você, cara, lembra daquilo? E você pode dizer assim, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê? Isso é o que Deus tem para você. A grande luta na minha conversão aos 19 anos foi isso. Foi olhar para trás e dizer, mas Deus, tudo que eu fiz, que tu sabes que desagradou ao Senhor. E naquela madrugada, no meio-fio, depois de uma noite maluca, eu entendi o que é o amor grandioso de Deus. Quando Ele disse aquilo tudo isso, não interessa. Eu lanço nas profundezas do mar, você é meu. Você é meu. Amado, amada, eu não sei quais são os pecados que o diabo acusa você. Não sei. Mulheres, talvez aborto, adultério, homens, mulheres, mentiras, roubos. Não há nada, querido, não há absolutamente nada que o sangue de Jesus não possa purificar você. Nada. E Ele diz, a sua ficha está limpa. Você é meu. Você consegue entender isso? Sabe por que a gente não entende? Porque a gente lida com a nossa justiça própria. E quem faz o mal tem que pagar pelo mal. Mas isso chama graça. Graça é o ato de Deus amar você e a mim, sem eu merecer. E ao invés de Ele me levar para a cruz e dizer, agora você vai pagar, Técio, pelos seus pecados. Quem vai morrer na cruz é você. Ele faz uma loucura de amor. Ele pega o único filho dele, que era perfeito,
veio a esse mundo, viveu como perfeito, sem pecado, e manda para a cruz e diz: eu vou pagar pelo seu pecado, eu vou comprar a sua dívida através do sangue do meu filho, porque ele foi o Cordeiro de Deus nessa terra, que não teve pecado, e que o sangue dele puro, absolutamente puro, era o único sangue que podia purificar você e eu dos meus pecados. E ele diz: ninguém vai para a cruz, o meu filho vai. E eu anulo toda a dívida daqueles que colocam a sua fé no sacrifício de Jesus. Consegue entender? Você quer isso para você? Você consegue entender um dos presentes de quem está em Cristo? Todos os seus pecados são perdoados. Todos. E você se torna uma nova pessoa. Deus te dá uma nova chance. Efésios 5:8, olha lá o que diz. Porque noutro tempo, ou seja, antes de Cristo, você era treva, estava nas trevas. Mas agora, vocês são luz no Senhor e andam na luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Nós nos tornamos luz. Sabe o que é isso? Coisa linda. Onde você chega, não é? Pode estar trevas, pode estar o caos. Você chega, você agora é a luz de Deus lá naquele lugar. Você agora está ali brilhando, você agora está fazendo a diferença do seu condomínio. Você se torna, aquele que era um louco, se torna agora a manifestação da luz de Deus para a salvação do ser humano. É você. É você em Cristo. Entende? Você precisa entender isso quando chegar amanhã no seu trabalho. Quem é você? A sua identidade em Cristo. Cara, eu sou luz. Deus me colocou aqui para ser luz no meio dessa loucura toda aqui. E você vai ser uma bênção lá para a glória de Deus. Sua identidade. Ele continua dizendo, 1 carta aos Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só a sua identidade em Cristo. Você agora se torna a habitação do próprio Deus. O que a Bíblia diz é que quando você ouve o Evangelho e crê naquele que enviou, né? E você crê no Evangelho, sabe o que a Bíblia diz? Que você é selado com o Espírito Santo. O que é esse selo? Né? Na verdade, Paulo está usando uma analogia da figura daqueles selos que eram lacrados naquelas cartas reais, que era selo com cera. Que se você, para abrir aquela carta, aquele selo, ele precisava ser destruído. Não era violado, mas não perdia a identidade, porque era visível. Presta atenção, o que Paulo está dizendo é que uma vez filho, você tem uma marca que caracteriza você como filho. Sabe qual é? A presença do Espírito Santo em você. Ele habita no seu coração. Quem está unido a Cristo possui a presença do Espírito Santo dentro dele. Então põe a mão no seu coração aí, vai. Você recebeu a Cristo Jesus? Já? Então diga assim: Senhor Jesus, obrigado, porque Tu habitas em mim. E aí, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando as loucuras do passado querem pegar você de novo? Aí um espírito que habita em você vai dizer para você: não, isso aí não é mais você. É uma voz que vai dizer: não, sabe, você xingava igual um louco. Os palavrões saíam da sua boca, né, de maneira ferina. Agora em Cristo, quando você abrir a sua boca e sair alguma palavra de destruição, o Espírito que habita em você vai dizer: epa, isso não é mais você, isso era antes. Agora da sua boca saem palavras que edificam. Você é meu filho amado. Da sua boca saem palavras de vida e não mais de morte. Não mais de destruição, mas para levantar pessoas, para edificar pessoas. Agora, quem é que disse isso para você? Foi uma listinha na igreja que disse que você não pode falar palavrão? Não, porque a lei, meu amado, a lei, ela só tem poder para mostrar o pecado. Tudo bem, querido? Ela mostra que nós estamos errados, a lei. Mas a lei não muda o homem. O que muda é o Espírito habitando em você e dizendo: meu amado, isso aí não tem mais a ver com a tua vida. E o Espírito me convence que isso não serve mais para mim. É por isso que nós não cremos aqui na listinha, né? Faça isso ou não faça isso. O que nós cremos aqui é na pessoa do Espírito Santo que habita em você e que vai convencer você do seu pecado.
Sabe para quê? Para que toda a vida de Deus flua na sua casa, para que toda a vida de Deus flua no seu trabalho, para que toda a vida de Deus flua em você. Então Ele habita em você. Querido, deixa eu dizer mais uma coisa sobre Ele habitar em você. Você consegue entender o que significa o Espírito Santo habitar em você? Significa que Deus, Ele habita em você. O Deus do universo, todo-poderoso, Ele está presente na sua vida. Isso significa que não há nada na sua história, e não vem para mim dizendo, não dá. Não há nada na sua história que, se você se colocar debaixo do poder do Deus que habita em você, você não possa vencer. Não há nada. Sabe por que nós não vencemos? Porque nós não dependemos do poder que habita em nós. Quando você se derrama diante de Deus em oração, quando você se humilha a sua carne, quando você subjuga o seu corpo e os seus desejos, a sua mente, a sua vontade, ao poder do Deus que habita em você, você tem vitória sobre qualquer situação dessa vida que para você é impossível. Você crê nisso? Creia. É por isso que eu digo, muitos de nós estamos como aquele jovem dentro do navio, indo para a nossa cabine, abrir a nossa mochila e pegar as bolachinhas e o suquinho de uva, para viver uma viagem extraordinária, dentro de um lugar lindo e extraordinário, mas na escassez. Muitos de nós, discípulos de Jesus, estamos vivendo a vida cristã, e essa viagem fantástica, espiritual, dessa maneira, abrindo a nossa mochilinha espiritual, pegando as bolachinhas e uns suquinhos, para ver se dá conta de aguentar a vida que a gente está levando. Meu Deus do céu, levanta, meu amado, vida abundante, habita em você. Consegue entender? Que o Deus do universo, Ele habita em você. Vida abundante. A igreja, vamos lá, primeira carta aos Coríntios 1:2. A igreja de Deus, Paulo escrevendo a igreja em Corinto, diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui a sua identidade é de santo. Olha lá, nós estamos sendo santificados em Cristo. E a ideia de santificado é o seguinte, que nós estamos nos separando da vida de pecado para estar unidos absolutamente com Cristo. Deus está lavando, Deus está purificando você e a mim todos os dias. Somos santos. Romanos 6:22 diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e por fim da vida eterna. Olha lá, quando estamos identificados em Cristo, nós não somos mais escravos do pecado, o pecado não tem mais poder sobre mim. Não é que você não peque mais, não é isso que eu estou dizendo, mas é que você não vive deliberadamente mais no domínio do pecado. Você se arrepende e você vem e você clama o poder de Deus, e o pecado agora não domina você. Você diz não para ele. Entende? Deus te deu isso, querido. Autoridade, liberdade do pecado. Você agora é servo não do pecado, mas de Deus. Primeira carta aos Coríntios 7:23 diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Olha que coisa linda. É tão extraordinário pensar que a nova vida, a nova identidade com Cristo, Ele me coloca agora servo só de uma pessoa. Eu não sou servo do pecado, eu não sou servo do diabo, mas eu também não preciso me colocar como servo dos homens. Eu sou servo de Cristo Jesus. Romanos 5:10. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O que esse texto está dizendo é que agora em Cristo, nós não somos mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus, reconciliados com Deus e salvos por Ele. Quer mais? Que coisa linda. Hebreus 1:13 diz: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Não é? E aqui é uma referência à palavra de Deus para com seu Filho Jesus, de que Ele sentaria à direita do Pai, até que os inimigos fossem colocados como estrados diante dos pés de Jesus, debaixo dos pés de Cristo. Então presta atenção, é esse Senhor, Jesus, que os inimigos estão
debaixo dos seus próprios pés, que habita você e lhe dá autoridade sobre as regiões celestiais, e sobre todo principado e sobre toda potestade. Amados, eu quero terminar essa nossa conversa introdutória sobre a identidade, a minha identidade em Cristo, terminando com uma pergunta. E a pergunta crucial de hoje a ser respondida é essa: como nós podemos estar identificados com Cristo? Como? Como? Porque talvez aqui algumas pessoas ainda não tenham essa decisão tomada na sua vida. Eu queria dar duas respostas. Primeira, e aí eu gosto de como um dos maiores pregadores, estudiosos da palavra desse tempo, John Piper, ele responde, ele vai dizendo o seguinte: que no nível inconsciente e decisivo, estar em Cristo é uma obra, ouça bem, é uma obra absolutamente soberana de Deus. Ele age e Ele trabalha e Ele move todo o universo para que você esteja unido com Ele. Ele faz isso, Ele é soberano. Muita gente aqui tem histórias lindas de como se uniu a Cristo. Isso foi um ato soberano de Deus. Então, no nível inconsciente, é isso. Agora ouça bem, ao nível consciente da minha e da sua própria ação. Qual é? Você se une a Cristo conscientemente, uma ação intencional, pela fé. Pela fé. Efésios 3:17 diz assim, olha só: Cristo habita em nossos corações pela fé. Pela fé. Fé no sacrifício de Cristo Jesus, que Ele é suficiente para perdoar os seus pecados e tornar você uma nova pessoa, uma nova criatura. Fé de que o sangue de Jesus é capaz de perdoar os seus pecados e lhe tornar, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem, um novo idoso, idosa. Fé, fé. Gálatas 2:20 diz assim: a vida que vivemos em união com sua morte e vida, nós vivemos na fé no Filho de Deus. Colossenses 2:12 diz: nós estamos unidos em sua morte e ressurreição pela fé. Pela fé. Feche os seus olhos. Eu queria que você pudesse ouvir uma canção, porque nessa noite o convite é esse para você. É para que você se una a Cristo, no nível consciente em que você dá o passo na direção de Jesus, pela fé, dizendo: Cristo, vem habitar em meu coração. Eu creio. Mas eu não tenho mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer
do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Queria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu queria que nós pudéssemos orar juntos nesse momento. Essa é uma verdade maravilhosa. A união com Cristo é o solo da alegria permanente para a sua vida. E o que você precisa entender é que essa união ela é gratuita. É pela fé. Por isso, nessa noite, queridos, Deus oferece para você esse grande presente do perdão dele para você. E você poder dizer: Senhor Jesus, eu quero que tu venhas habitar no meu coração. Pela fé, eu creio que o que tu fizeste naquela cruz por mim pode mudar a minha história, pode mudar os rumos da minha vida. E poder dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, Pai. Eu me arrependo de cada um deles, Jesus. Perdoa, limpa, rasga toda a dívida que tu tens comigo. Toda a dívida que eu tenho. E me faz uma nova pessoa. Querido, se você está aqui e você pode ouvir o que é uma vida sem estar identificado com Cristo, eu tenho certeza que não é como você quer viver. Morto na desobediência, inimigos de Deus, não conscientes, não é isso? Eu sei que jamais você se levantaria para se constituir inimigo de Deus. Mas espiritualmente é isso, é o que a Bíblia diz. Mas Deus tem um presente, um convite para você. Ele tem a vida de Deus para habitar em você. Que de cara vai lhe oferecer o perdão dos seus pecados e a garantia de uma vida eterna. Mas é muito mais, muito além, abundantemente do que você pode pensar. É a vida que Deus tem para aqueles que estão identificados em Cristo Jesus. Por isso, se você hoje quer tomar essa nova identidade, sair daqui hoje não apenas com a identidade terrena, mas com a identidade celestial, eu quero convidar a você aí onde você está mesmo. Faz uma oração comigo. Eu vou fazer essa oração. Repete ela aí no seu coração, mas repete com fé, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar e Ele virá na sua direção. Essa canção diz: se for preciso gritar, grite. Se for preciso chorar, chore. Mas saiba, amado, o Espírito Santo, Ele ouve o clamor daqueles que se humilham de coração. E Ele vem até nós, nos perdoa e nos dá essa nova vida. Então aí no seu coração faz essa oração. Você que está conosco na internet, aí onde você está, se Deus chamou você, e eu creio que Ele está chamando você esta noite para estar identificado com Ele. Aí mesmo onde você está também, faça essa oração. Diga assim: Senhor Deus, obrigado pelo teu grande amor por mim. E obrigado porque através de Jesus eu posso ter vida verdadeira. E eu quero hoje, pela fé, receber a Cristo Jesus no meu coração. Eu quero reconhecer que eu sou pecador. Eu quero confessar os meus pecados hoje, me arrepender da vida que tenho levado. Diga isso, diga com fé, porque tem perdão de Deus para você, e não importa qual seja os seus pecados, querido. Se arrependa e diga: Senhor, me santifica hoje, me purifica, vem lavar o meu coração e vem me oferecer a vida eterna através de Jesus. Diga isso para Ele: Senhor Jesus,
eu te recebo. E recebo perdão pelos meus pecados, pela fé, como meu Senhor e o meu Salvador. E a partir de hoje, eu quero estar identificado com Cristo. Eu quero ter não apenas a identidade terrena, mas eu quero ter a identidade celestial. Eu quero ser filho amado de Deus. Teu filho amado. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja, para vocês que estão aqui. Não tenha medo da vontade do Espírito. Não tenha medo da vontade de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa. Ela não é só boa. A vontade de Deus ela é perfeita. Sandro, perfeita. E mais do que isso, a vontade de Deus ela é agradável, sabia? Ela não é ruim. Ela é agradável. Sabe quando acontece a luta interior entre fazer a minha vontade e a dele? Nós precisamos nos ajoelhar e nós precisamos morrer e dizer: Senhor, sintoniza a tua vontade com a minha, Senhor, porque se a tua vontade é boa e perfeita e agradável, produz ela em mim. Sabe o que acontece? Quando nós nos rendemos e morremos, Deus ele sintoniza o coração dele com o seu. E aquilo que para você está tão difícil, ele começa a tornar leve. Aquilo que para você está pesado, ele começa a trazer esperança. Aquilo que está desagradável, ele começa a tornar agradável. Porque não é... A questão nunca foi Deus. A questão é o nosso coração que está fora da sintonia com ele. E ele começa e vai te capacitar a viver tudo que ele tem. Tudo, amado. Ele habita em você, não importa qual é a sua situação. Deus habita em você, amados. E isso faz de você mais do que vencedor. Porque Ele é o Deus do impossível. Não há nada que não seja possível para Deus. Não há nada, Maico. Não há nada demasiadamente difícil para Deus, amados. E Ele habita em nós. E se nós nos rendermos e dissermos: Senhor, não a minha vontade, Pai, mas a tua vontade, Ele começa a operar em nós. Coloca tudo nas mãos dele. Você pode orar e falar isso para Ele agora aí. Fala para Ele, entrega para Ele a sua dor agora. Entrega para Ele o peso, o fardo. Porque Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele diz isso, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave. Porque o meu jugo é suave, disse Jesus, e o meu fardo é leve. Entrega para Ele agora o seu jugo, entrega para Ele o seu fardo. E receba dele agora o jugo dele, que é suave, amado. E todo o peso, Senhor, que está sobre essas pessoas agora, nós tiramos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Elas estão entregando ao Senhor. E eu clamo, Senhor, que Tu cumpras a Tua palavra sobre essas vidas essa noite aqui. Que, ó Deus, elas possam receber de Ti um novo jugo, Senhor. Não o jugo da enfermidade, não o jugo da culpa, não o jugo, Senhor, dos ressentimentos, não o jugo do ressentimento. Ó Deus, não o jugo da mágoa, das dores, das feridas, Pai. Não o jugo, Senhor, das acusações, da culpa, Senhor. Mas que eles recebam hoje, Pai, o Teu jugo, que é suave, o Teu fardo, que é leve. E que pelo perdão dos pecados, Senhor, eles possam hoje ser reconciliados com o Teu amor, Senhor. E eles possam sair daqui entendendo, Senhor, que a identidade deles, Senhor,
é de cidadãos do reino dos céus, Pai. Oh, aleluia, Pai. Eles estão na terra, mas eles pertencem ao céu. Eles são cidadãos do Senhor, Pai. E Tu estás presente em suas vidas. E eu repreendo toda a voz do diabo agora, dizendo que não vai conseguir, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, amado. Você pertence a Ele, amado. Sua família pertence a Ele. Você é dele. Então receba agora pela fé. Receba a vitória. Receba a vitória agora, amado. No poder do Espírito Santo para você e para a sua casa. No nome poderoso de Jesus. Declara isso, amado. Eu quero nascer. Eu quero nascer do Teu Espírito. Oh, Senhor. Eu quero matar minha carne. Fazer, Pai, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida.